Gênesis, capítulo 40. José interpreta sonhos na prisão. Passado algum tempo depois desses acontecimentos, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro praticaram um ato de ofensa a seu senhor. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou que fossem presos na casa do capitão da guarda, na mesma prisão em que José se encontrava. Então o capitão da guarda os confiou aos cuidados de José para que os servisse, e ficaram certo tempo detidos. Ora, numa mesma noite, os dois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho, cada qual com a sua significação. Logo ao romper do dia, vindo encontrá-los, José percebeu que estavam preocupados, e indagou aos eunucos do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: Por que tendes hoje o vosso rosto abatido? Eles lhe responderam: Tivemos sonhos estranhos, e não há ninguém que os consiga interpretar. Mas José lhes explicou: É Deus quem dá a interpretação. Todavia, contai-me os sonhos. O chefe dos copeiros tomou a iniciativa e narrou a José o sonho que tivera. Sonhei que havia diante de mim uma videira, e na videira 3 ramos. Eis que ela brotou, floresceu e produziu uvas que amadureciam em cachos. Eu tinha em minha mão a taça do faraó. Apanhei os cachos de uva, espremi-os na taça do faraó e coloquei a taça nas mãos do faraó. Então José lhe revelou: Eis o que isso significa. Os 3 ramos representam 3 dias. Mais 3 dias e o faraó te erguerá a cabeça e te restituirá o emprego. Colocarás a taça do faraó em suas mãos, como outrora tinhas a responsabilidade de fazer, quando eras seu copeiro de confiança. Contudo, lembra-te de mim quando estiveres vivendo bem na companhia do faraó, e tenha a bondade de interceder por mim junto ao rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. Em verdade, fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo, pois, o chefe dos padeiros essa interpretação promissora, imediatamente rogou a José: Eu também tive um sonho. Havia 3 cestos de bolo sobre a minha cabeça. Na cesta mais alta havia todos os tipos de doces que o faraó aprecia, mas as aves os comiam da cesta sobre a minha cabeça. Então José lhe redarguiu da seguinte maneira: Eis o que significa este sonho. As 3 cestas representam 3 dias. Mais 3 dias ainda e o faraó te erguerá a cabeça. Mandará decapitá-lo e empalar teu corpo numa estaca, e as aves comerão a tua carne. 3 dias se passaram, e era a comemoração do dia do nascimento do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença de toda a corte, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou o chefe dos copeiros a sua posição original, de modo que ele retomou plenamente suas funções junto ao rei e voltou a ser aquela pessoa de confiança que serve a taça de faraó. Entretanto, ao chefe dos padeiros mandou decapitar e empalar, exatamente como José lhe revelara em sua interpretação dos sonhos de ambos. Apesar de tudo, o chefe dos copeiros não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se completamente dele. Gênesis capítulo 41. Deus não se esqueceu de José. 2 anos se passaram. Certo dia, o rei do Egito sonhou que estava em pé à margem do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas vistosas e gordas que começaram a pastar entre os juncos que vicejam à beira do rio. Logo em seguida saíram do rio outras 7 vacas de aparência feia e mal alimentadas, e se alinharam ao lado das primeiras, na margem do Nilo. Então aconteceu que as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Foi quando o faraó acordou assustado. Ele voltou a dormir e teve um segundo sonho. 7 espigas subiam de uma mesma haste, granadas e lindas de se ver. Mas eis que 7 espigas mirradas e queimadas pelo sol e vento orientais nasciam atrás delas. Então aconteceu que as espigas miradas devoraram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou preocupado. Era um sonho. De manhã, com o espírito conturbado, o faraó mandou chamar todos os magos e todos os sábios do Egito, e lhes contou os sonhos que tivera durante aquela noite passada, mas ninguém conseguiu dar ao faraó uma explicação convincente. Então o chefe dos copeiros dirigiu a palavra ao faraó e lhe declarou: Devo confessar hoje as minhas faltas.
Um dia o Senhor ficou com muita raiva de mim e do chefe dos padeiros e mandou nos prender na casa do capitão da guarda. Numa daquelas noites, cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação particular. Pois bem, havia ali conosco um jovem hebreu, um escravo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos revelou os seus significados, proporcionando a cada um de nós a interpretação exata do seu próprio sonho. E tudo aconteceu de acordo com o que ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição de confiança e o padeiro foi empalado. Assim que ouviu isso, o faraó mandou chamar José, que foi trazido às pressas da prisão onde estava. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se perante o faraó. Então o faraó dirigiu a palavra a José e declarou: Eu tive sonhos que ninguém consegue interpretar. Entretanto, ouvi dizer de ti que quando ouves qualquer sonho, podes decifrá-lo. Contudo, José disse ao faraó: Quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou a José o que sonhara. Em meu sonho, parecia-me estar em pé na margem do Nilo. Eis que subiam do Nilo 7 vacas, bem alimentadas e de bela aparência, que começavam a pastar entre os juncos. No entanto, eis que outras 7 vacas emergiram logo depois delas, exaustas, de aparência feia e mal alimentadas. Jamais viu animais tão debilitados em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoravam as 7 primeiras, as vacas gordas. Mesmo depois que as devoraram, não demonstravam qualquer benefício em tê-las devorado, porquanto sua aparência continuava tão extenuada e feia quanto do início. Então acordei. Mais tarde voltei a sonhar e vi 7 espigas de cereal cheias e saudáveis, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7 espigas murchas e mirradas, ressequidas pelo sol extenuante e o vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso a todos os magos e adivinhos do Egito, mas ninguém foi capaz de esclarecer-me. Então José explicou ao rei: Em verdade, o faraó teve um único sonho, pois ambos têm o mesmo sentido. Deus anunciou ao faraó o que ele vai realizar proximamente. As 7 vacas, belas e gordas, significam 7 anos, assim como as 7 espigas saudáveis e cheias representam 7 anos. É um só e o mesmo sonho, portanto. As 7 vacas feias e magras que sobem em seguida simbolizam 7 anos e também as 7 espigas mirradas e queimadas pelo sol e o vento oriental. É que haverá 7 anos de fome. É exatamente como eu anunciei ao Senhor. Aprouve a Deus mostrar ao faraó aquilo que ele vai fazer proximamente. 7 anos vindouros de muita fartura chegarão e abençoarão toda a terra do Egito. Entretanto, em seguida virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de abastança será esquecido, porquanto a fome arruinará a terra. A fome que se abaterá depois dos bons anos será tão severa que o tempo de abundância não será mais lembrado sobre a terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes para deixar claro que Deus já se decidiu por assim agir e se apressa em realizar o que determinou. E concluiu José: Agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre toda a terra do Egito. Que o faraó haja e institua funcionários supervisores na terra para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os próximos 7 anos de fartura. Eles deverão reunir todos os víveres que puderem desses bons anos que viverão e acumular estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esses estoques servirá de reserva especial para os 7 anos de fome que se abaterão sobre o Egito, a fim de que a terra não seja aniquilada e o povo não morra de fome. José é feito governador do Egito. A palavra e o plano de José agradaram ao faraó e a todos os seus sábios e conselheiros. E, portanto, o faraó proclamou diante da sua corte e oficiais: Encontraremos um homem como este em quem esteja o Espírito de Deus? Então o faraó declarou a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. O faraó disse mais a José: Vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou do dedo seu anel-selo e o colocou no dedo de José.
Mandou que o vestissem com linho fino e colocou uma corrente de ouro fino em volta do seu pescoço. Também o convidou a subir em sua segunda carruagem real, tendo à frente os arautos do império que iam brandando. Abreque, inclinai-vos. Assim José foi empossado no comando de toda a terra do Egito. E acrescentou ainda ao faraó: Eu sou o faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou pé para dar um passo em toda a terra do Egito. E o faraó impôs a José o nome de Zefanate-Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, cidade do sol. Depois José saiu a inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito, e José deixou a presença do faraó e percorreu toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de abundância, a terra produziu copiosamente. E ele reuniu todos os víveres e trigo excedente dos 7 anos em que houve grande fartura sobre a terra do Egito, e depositou-os no armazéns construídos em todas as cidades egípcias. Em cada cidade, ele armazenava os cereais colhidos nas lavouras das redondezas. Foi desta maneira que José estocou tanto mantimento que desistiu de ficar pesando e contabilizando as cifras. As quantidades iam além de toda medida, parecia a areia das praias do mar. Os filhos de José. Antes de começarem os anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, esclarecendo: Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família do meu pai. Quanto ao segundo filho, ele o chamou de Efraim, justificando: Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Então chegaram ao fim os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito. E como José havia predito, começaram a vir os 7 anos de fome. Havia carestia e fome em todas as terras vizinhas, mas em todo o Egito havia o que comer. Contudo, quando os egípcios também começaram a passar fome, foram reclamar alimentos com o rei. Então lhe ordenou o faraó: Ide a José e fazei tudo quanto ele vos disser. Neste momento, a fome já assolava todas as terras. Então José mandou que abrissem todos os armazéns de trigo e começou a vender mantimentos aos egípcios. Agravou-se ainda mais a fome na terra do Egito. De todos os povos e regiões chegavam pessoas ao Egito para adquirir cereais de José, pois sobre o mundo inteiro abatera-se a mais severa falta de alimentos. Gênesis, capítulo 42. Os irmãos de José vão ao Egito. Assim que Jacó foi informado de que havia mantimentos no Egito, ordenou aos seus filhos: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E acrescentou: Ouvi dizer que há cereais para vender no Egito. Descei e comprai mantimento para nós, a fim de que vivamos e não morramos. Então 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para adquirir trigo. Quanto a Benjamim, o irmão de José, Jacó achou melhor não enviá-lo com os demais, porquanto dizia: Para que não lhe suceda acaso alguma desgraça. Partiram, pois, os filhos de Israel para comprar alimentos em meio a uma grande caravana de estrangeiros, porquanto a fome assolava toda a terra de Canaã. José era o governador do Egito, e era ele quem vendia o mantimento a todo o povo da terra. Os irmãos de José chegaram e se prostraram diante dele com a face junto ao chão. Logo que viu seus irmãos, José os reconheceu, mas agiu como se fossem estrangeiros para eles e lhes falou duramente e os inquiriu: De onde vindes? E eles responderam: Da terra de Canaã, para comprar víveres, Senhor. Assim José reconheceu seus irmãos. Todavia, eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles, e os questionou: Vós sois espiões, é para verificar onde nossa terra está desprotegida que viestes. Prontamente eles replicaram: Não, meu senhor, teus criados vieram tão somente para comprar mantimentos. Somos todos filhos de um mesmo pai, somos sinceros, teus servos não são espiões. Entretanto José insistiu: Não acredito. Foi para ver os pontos vulneráveis da terra que aqui viestes. Eles justificaram: Teus servos eram 12 irmãos. Nós somos filhos de um mesmo homem na terra de Canaã. O mais novo está agora com nosso pai, e há um que não existe mais. Mas José se mostrou inflexível. É como eu vos disse, vós sois espiões. Eis como sereis provados.
pela vida do faraó, não partireis daqui sem que o primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um de vós para buscar o vosso irmão, os demais ficam prisioneiros. Provareis vossas palavras e se confirmará se a verdade está convosco ou não. Se não, pela vida do faraó sois espiões. Contudo, pôs a todos na prisão por 3 dias. No terceiro dia José lhes propôs: Eis o que fareis para terdes salva vida, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, que um de vossos irmãos fique detido aqui na cadeia. Quanto aos demais, parti, levando o mantimento de que vossa família necessitam. No entanto, trazei-me vosso irmão mais novo, assim as vossas palavras serão comprovadas e não morrereis. E assim procederam eles. Antes, porém, comentaram uns com os outros: Na verdade, somos culpados e estamos sofrendo por conta do que fizemos com nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando suplicava que tivéssemos misericórdia dele. Contudo, não nos importamos. Portanto, eis que chegou a nossa hora de passarmos por angústia. E Rúben acrescentou: Não vos recomendei para não cometerdes tamanha falta contra o menino? Mas vós não me ouvistes, e eis que se pede conta do seu sangue. Falaram tudo isso sem suspeitar que José os pudesse compreender bem, posto que José havia conversado com eles mediante o auxílio de um intérprete. Nisso, José retirou-se e começou a chorar. Assim que se restabeleceu emocionalmente, voltou para eles e lhes falou. Tomou dentre eles a Simeão e mandou acorrentá-lo diante dos olhos de todos. Os irmãos de José voltam a Canaã. José deu ordem de encher de mantimento suas sacas, de restituir o dinheiro de cada um em sua bolsa e lhes dar provisões para o caminho. E assim lhes foi feito. Os irmãos de José carregaram os jumentos com os víveres que haviam adquirido e foram embora. Contudo, quando um deles, de noite, já no acampamento, abriu a saca de trigo para dar forragem a seu jumento, viu que seu dinheiro estava na boca do saco de trigo. Então exclamou aos seus irmãos: Devolveram meu dinheiro, eis que está na minha saca de mantimentos. Tomados de grande pavor em seus corações, trêmulos, murmuraram: Que é isso que Deus nos fez? Voltando para a casa do seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhe sucedera com tais palavras. O homem que é governador de todo o Egito nos falou asperamente e nos acusou de termos entrado em suas terras como espiões. No entanto, nós lhe explicamos: somos pessoas sinceras, não somos espiões. Nós éramos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um de nós não existe mais, e o mais novo está agora com nosso pai, na terra de Canaã. Contudo, esse homem que é senhor daquele país nos ordenou: Eis como saberei se sois mesmo sinceros. Deixai sob minha custódia um dos vossos irmãos, tomai o mantimento de que necessitam vossas famílias e parti. Mas trazei-me vosso irmão caçula, e saberei que verdadeiramente não sois espiões, mas que sois honestos. Sendo assim, eu vos devolverei vosso irmão, e podereis circular e fazer negócios livremente nessas terras. E aconteceu que, quando despejaram suas sacas, eis que cada qual tinha em sua bagagem sua própria bolsa de dinheiro. Quando eles e seu pai viram aquelas bolsas cheias de prata, ficaram aterrorizados. Então seu pai Jacó desabafou: Vós me estáis privando dos meus filhos amados. José não existe mais, Simeão não existe mais, e quereis tomar também a Benjamim. É sobre as minhas costas que tudo isso recai. Contudo, Rúben ponderou a seu pai: Podes tirar a vida de meus 2 filhos se eu não os trouxer de volta. Deixa-o aos meus cuidados e eu os trarei de volta para o Senhor. Todavia o pai lhe contestou: Meu filho não descerá convosco. Seu irmão morreu e ele ficou só. Se lhe suceder desgraça semelhante na viagem, que ireis fazer? Na mais terrível aflição farieis descer meus cabelos brancos ao Sheol, à sepultura.